Agora sim. Tá gravando já. Bom dia, gente. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso Encontro Coletivo 2. Vou passar a palavra aqui para o Fábio, que é agente local de inovação também, para falar um pouquinho com vocês. Bom dia, Marcelo. Bom dia, o Lalas, Motos e Bikes. Não tivemos um quórum muito grande hoje no nosso encontro, mas vamos conversar, né? Acho que o encontro coletivo sempre agrega bastante para todas as empresas. A gente vai desmistificar alguns conceitos que a gente vai trabalhar ao longo do projeto, certo? Mas como tem pouca gente, vamos aproveitar, tornar uma conversa bem fluida. Então, aqui na nossa jornada, nós estamos no nosso encontro 2, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre inovação, produtividade e indicadores. Mas antes, eu gostaria que vocês se apresentassem para a gente entender com quem a gente está conversando, né? Então, se Marcelo puderem, Lala Bikes, que é o nome que está aqui, puder se apresentar, puder contar um pouquinho sobre a empresa, sobre a atuação, sobre o que espera do projeto e o que faz quando não está trabalhando também. Bom dia. Também. Pode Se eu começar, puder começar. Marcelo. Já Bom dia, eu sou um dos sócios do Brincamundi, parque infantil. Fui procurado pela equipe do Sebrae para que a gente participe desse projeto, com apoio aí do governo federal, do Sebrae. E a nossa expectativa é colocar mais um tijolinho lá na nossa obra de uma série de coisas que a gente tem que fazer e melhorar na nossa empresa, porque apesar de ser uma empresa longeva, nós já temos 20 anos, temos muitas coisas ainda que melhorar e temos certeza que o projeto vai nos ajudar nesse sentido. Perfeito. E o que você gosta de fazer quando não está trabalhando, Marcelo? O que eu gosto de fazer quando eu não estou trabalhando? Bom, tinha que fazer mais exercício, mas não estou fazendo muito, não. Mas, no momento, assim, leitura, passear, esse tipo de coisa. Perfeito. Já fui muito no Brincamundi quando era menor. Isso nos deixa muito feliz, mas também nos deixa triste, porque o tempo está passando, né? Pois é. Marcelo, mas agora eu voltei a ser a frequentadora do Brincamundi porque eu tenho um filho de 2 anos, então a gente só vai mudando os ciclos, entendeu? Mas tá tudo certo. Isso, Não, a gente tem essa expectativa que a nossa clientela ela vai se reformulando. Perfeito. Bem-vindo, Marcelo. Quem mais que gostaria que pode ser o próximo agora? Andréia. O Lalas Motos qual é o nome do empresário, Paula? Ananda. Nanda? Isso. Tá, perfeito. Se a Nanda ou se a Andréia puderem desbloquear o microfone e se apresentar. Deixa eu liberar aqui a Andréia também. Pronto. Você tem que liberar. Andréia, se quiser se apresentar enquanto a Ananda se organiza ali. Não sei se elas estão nos ouvindo. Não acredito que sim. Pois é. Quando eu entrei a primeira vez, eu não estava conseguindo desbloquear meu microfone. Mas daí eu saí, entrei e consegui desbloquear o microfone também. Mas vamos então dando sequência. Depois, se elas conseguirem liberar, a gente abre espaço ali para elas. Perfeito. Então, vamos falando aqui com o Marcelo. Opa, acho que a Nanda conseguiu. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Gente. A família está presente. Sim, sim. Aproveitando esse apresento. Desculpa, não entendi. Oi, está me escutando? Só um minutinho, Andréia. A gente já segue a apresentação. Nanda, se quiserem se apresentar vocês aí. Então, a Nanda, a Mari e o Lala. Quem começou a empresa foi o Lalas, na verdade, né? Isso já faz muitos anos, eu não sei nem dizer certo quanto. Aí, depois que a gente se casou, já fazem 18 anos, que eu comecei a trabalhar na área, enfim. E a empresa já tem, olha, uns 30 anos, mais ou menos, no total.
Já teve momentos que teve maior, com mais funcionário, agora é mais a família e só tem um funcionário, além de nós 3. E passou pela fase da pandemia, tive bebê, tenho um bebê de 2 anos e pouco, né? A gente deu uma diminuída, assim, no fluxo, no atendimento. Bom dia. Consegue atender? Ele não vai saber por quê. Desculpa, mas é que a gente está na loja também, está atendendo. Não tem problema. E daí, então, a gente teve bebê, mudamos a loja por causa da pandemia. E, na verdade, a gente nunca teve um controle muito certo de tudo. A gente quer tentar melhorar de todas as formas, né? Enfim. E esse curso é uma nova porta para isso. Perfeito, perfeito, Nanda. Obrigado pela participação. E o que vocês gostam de fazer quando não estão trabalhando? Não vale dizer que é andar de bike. Também. Gosto de ficar bastante, aproveitar meu filho, brincar com ele, passear com ele. Já pode levar no Brincamundi aí, ó. Então, nunca levei. E tenho vontade de levar. Já fui lá, mas não com meu filho, só com o afilhado. Perfeito. Vale. Sejam bem-vindas, tá? Aproveitem o máximo que puderem. André, se quiser falar rapidamente também. Tá me escutando? Estamos. Oi? Tá. Estamos. Eu não estou vendo nada, assim, tá em branco, então não estou vendo vocês. E nem estou vendo a apresentação aí, se tem alguma sequência. Mas eu sou proprietária de uma empresa de consultoria de hotéis e já há 15 anos trabalho no ramo, né? A minha sede é em Florianópolis, eu trabalho sozinha e com parceiros. E na pandemia, como a hotelaria sofreu bastante, né? Questionei se sairia ou não e decidi continuar. Quando eu vi essa oportunidade do Sebrae, eu resolvi analisar a minha empresa com ajuda, né? E não só eu. Então, eu estou bem animada com isso e espero crescer com esse projeto aí. Perfeito, perfeito, André. Você está me escutando? Eu estou escutando, só não estou vendo perfeito. nada. E o que você gosta de fazer quando não está trabalhando? Ficar com os netos, porque eu também já estou nessa fase do Brincamundi aí, de levar neto já no Brincamundi. Não frequentei o Brincamundi de pequena, né? Mas levava os filhos e agora estou levando os netos. E gosto de caminhar, dançar e gosto de ler bastante. Legal. Que ótimo. Bem-vindo, André. E gosto de ficar em hotel, mesmo quando eu estou em férias. É bom que já avalia a concorrência, né, Andréia? Já o que pode trazer de coisas boas, de melhorar, né? Tá certo. Quando me perguntam o que você gosta de fazer nas férias, para ir para o hotel, eles falam, não acredito que você ainda vai para o hotel. Certíssimo. Vai conseguir passar o vídeo rapidinho, Fábio? Eu tenho que ver se vai estar com som. Mas pode falar já do vídeo que eu estou arrumando aqui. É estranho que eu não estou enxergando, mas é estranho. Pois é. Pessoal, nós vamos passar um vídeo rapidinho aqui de 2 minutinhos, tá? Agora tô vendo. Tá vendo? Agora eu tô vendo. Uhum. Tá. É sobre uma empresa de mercado que aplica uma metodologia muito parecida com a que nós aplicamos ao longo do projeto Ali, né? Só que é uma empresa que cobra um valor relativamente alto para estar aplicando uma metodologia semelhante, né? Realmente para agregar um pouquinho de valor ao que nós trazemos gratuitamente para os nossos empresários. A gente passa esse vídeo, né? Antes de começar, de fato, a nossa conversa de hoje é para ser algo bem dinâmico, querendo ou não. A gente acha bom quando tem poucos empresários, né? Então a gente pode realmente ir conversando, vocês tiram quaisquer dúvidas que vocês venham a ter, tá? Então eu já vou dar play aqui nesse vídeo. Só me fala se vai estar com um som, Lê, por favor. Tá. Se você clicou aqui, sim. porque quer falar de inovação, certo? Mas como nosso objetivo é apresentar uma proposta sólida que fuja dos clichês atuais, prometemos não falar em iPhone, Google ou startups. Vamos começar esclarecendo algumas coisas. Número 1. O que é inovação? Inovação é uma alteração no andamento regular das coisas. Quando falamos em negócios, inovação é uma novidade, é algo diferente que gera resultados para a empresa, ou seja, uma nova receita. Número 2. Inovação é muito mais que novos produtos.
é uma estratégia de sobrevivência e competitividade. Uma empresa com cultura de inovação possui um ambiente que possibilita a geração de ideias, a transformação dessas ideias em projetos e destes projetos em resultados. Número 3. Uma grande ideia pode até ser inovadora, mas não é o suficiente para manter uma organização no topo. Afinal, se bastasse uma ideia, a Kodak, empresa fundada pelo inventor do filme fotográfico, não teria fechado as portas. Mas espera lá! Se inovação não é necessariamente uma invenção, mas sim pode ser uma mudança em qualquer setor da empresa que gera um novo resultado, significa que para ser inovadora, a organização não precisa se tornar o próximo Uber ou Netflix, mas que deve olhar para seu negócio sobre uma nova ótica e transformar atividades, certo? Exatamente. Significa que a oportunidade de inovar pode estar escondida em diversas áreas do seu negócio. Seja na distribuição, nos talentos humanos, nos processos e em diversos outros setores, onde você poderia criar valor para o seu cliente através da inovação de velhas práticas. E foi justamente pensando na implantação de uma cultura de inovação nas empresas que a EWAX criou o Innovation Frame, uma iniciativa de transformação organizacional através da inovação. Através dessa metodologia, queremos transformar essa organização, implantando uma cultura de inovação autossustentável que garanta a evolução e a alta performance do negócio. É como diz o ditado: poderíamos te vender um peixe, mas preferimos te ensinar a pescar. Mas lembra que eu te falei que a inovação pode estar escondida em qualquer dimensão da sua empresa? Então, como saber por onde começar? Como saber aonde inovação irá gerar mais impacto na vida dos seus clientes e uma nova receita para a sua empresa? É justamente nessa pergunta que damos o start no Innovation Frame. Na primeira fase da metodologia, aplicamos o radar da inovação em seu negócio. Juntos, iremos descobrir essa resposta de forma rápida, colaborativa e assertiva. É como se fosse um raio-x da sua empresa para encontrarmos pontos críticos e visualizar o ponto de partida. Afinal, Pessoal, é um videozinho bem rápido, tá? Que a gente passou. Opa, fechou a apresentação, né? Fechou, Fábio. Mas deixa eu ir falando então. É É, um vídeo pode falar rápido. que É um vídeo rápido que a gente passou, mas só para vocês entenderem. Por exemplo, a gente tem empresas de consultorias que cobram isso, né? O que eles fazem nesse Innovation Frame é exatamente o que a gente faz com vocês aqui na metodologia. A Paola com certeza aplicou um radar com vocês, fez perguntas, teve o raio-x, né, a fotografia da empresa de vocês. Agora a gente vai aplicar a metodologia de acordo com os problemas priorizados. Então, assim, é só para vocês realmente entenderem a importância que tem essa ferramenta, né, esse programa que hoje está sendo oferecido para vocês de forma gratuita pelo Sebrae, pelo Ministério da Economia, porque, de fato, ele é uma metodologia validada já no mercado. Realmente, empresas cobram para fazer isso e a gente está aqui para oferecer para vocês de forma gratuita, via Sebrae, e que espero que realmente vocês aproveitem isso e a gente consiga descobrir a inovação dentro das pequenas atividades, dentro dos processos que vocês têm dentro da empresa e que a gente consiga mudar a produtividade de vocês dentro da empresa também. Perfeito. Pessoal, uma frase interessante que eles usam nesse vídeo, né, é a questão de eu poderia te vender o peixe, mas prefiro te ensinar a pescar. A gente realmente poderia estar vendendo uma consultoria, alguma coisa assim para vocês, mas realmente a gente vai aplicar uma metodologia que leva a muitos pontos importantes para as micro e pequenas empresas colocarem no seu trajeto da partir daqui para frente, né, coisas relacionadas ao controle de indicadores, na gestão da empresa, a inovação, realmente para vocês terem essa preocupação continuamente a partir do projeto, né? São pontos que a gente vê como essenciais para as micro e pequenas empresas e que muitas não levam em consideração ou não aplicam ou não têm ainda o conhecimento para estarem aplicando, certo? Então, vamos começar falando um pouquinho de produtividade. Quer falar, Ale? Não, tu faz essa parte, eu entro nos indicadores, pode ser? Tá, perfeito. Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão de inovação e produtividade. Primeiramente, sobre as mudanças. Acho que todo mundo pode ir conversando, na verdade, se complementando, mas primeiramente sobre as mudanças recentes na sociedade, né? Questões relacionadas à pandemia, né? O novo normal, muita coisa mudou e vai ser diferente, né? Coisas que há 5 anos nós não imaginávamos de maneira alguma, como home office, né? Para muitas empresas era algo absurdo antigamente, hoje já mudou completamente, né? Então, o consumidor já começa a agir de maneira diferente, as pessoas
A tecnologia e o impacto no modelo de consumo, né? Isso já complementa o próximo tópico, que é o empoderamento do consumidor. Então, hoje está muito mais fácil para o consumidor ter acesso a diferentes empresas, a procurar novos locais para ir, né? A buscar avaliações de diferentes empresas, de diferentes locais, para encontrar a que mais atende às necessidades dele ou a que mais agrega valor com inovações, com melhorias. Então, realmente são dois tópicos importantes da gente levar em consideração, né, quando a gente fala de empreender, certo? A tecnologia e a melhoria da produtividade, né? Hoje também a tecnologia está cada vez mais à disposição das micro e pequenas empresas para o aumento da produtividade, né? Sempre agregando com software, com máquinas, enfim, de N maneiras possíveis, né? E outro ponto que a gente tem que trabalhar também é sobre a questão de como melhorar a produtividade após a pandemia, né? Como a Andrea comentou, ela pensou em desistir, né, do trabalho dela por causa da pandemia, né? Realmente teve uma queda significativa no setor hoteleiro, então é algo que a gente tem que pensar, tá levando em consideração para se reinventar, né? Eu vou trazer alguns exemplos aqui, né? Primeiro eu queria trazer o dessa empresa, né? Desse celular um pouco conhecido, que eu tenho certeza que de vocês três, pelo menos alguém teve esse celular. Isso aí eu não tenho dúvida, né? Porque a Nokia, né? Conhecia esse celular, Marcelo? O Nokia tijolão? Nokia Eu tijolão, conheci, o eu conheci. famoso. A Andrea Conhecia? conheceu. Já teve? Sim, sim. Então, né? A Nokia já chegou a possuir 50% do mercado global de celulares, né? O que acontece? Ela demorou para entrar no mercado de smartphones, quando começaram a surgir as mudanças, né? Quando ela de fato começou a se mexer para entrar no mercado de smartphones, ela tinha como um dos principais concorrentes o Android, né? Mas ela logo subestimou o Android, declarando que não via como uma ameaça, pois no começo o Android possuía muitos bugs, algumas falhas, não era um sistema tão confiável, né? E realmente subestimou. Hoje, o Android está presente em 85% dos celulares do mundo, certo? E a Nokia, na verdade, essa informação tem que ser atualizada, né? Mas quando nós fizemos esses slides, ela já não fabricava mais aparelhos celulares. Hoje ela foi comprada por alguma outra marca e voltou a fabricar aparelhos celulares, né? Mas para uma empresa que possuía 50% do mercado global de celulares, precisar passar por isso realmente foi uma clara situação de que não se atentou às inovações do mercado, né? Outro exemplo que no vídeo até é citado é a Kodak, né? Esse é um exemplo legal, porque a Kodak foi a inventora da máquina fotográfica digital em 1975, né? Mas ela não levou para frente com medo de prejudicar suas vendas, pois a maior parte da receita, né, era da venda de filmes fotográficos da empresa, né? Então ela criou, mas não quis levar para o mercado para não perder as suas vendas com os filmes fotográficos na época. Ela valia 30 bilhões de dólares quando isso aconteceu, né? Ela tinha receitas de 4 bilhões de dólares em 1970, o que seria cerca de 50 bilhões convertidos para os dias atuais, né? A empresa não se atualizou quanto às máquinas fotográficas digitais, etc., mesmo tendo sido a criadora, perdeu o timing do mercado e, em 2012, declarou falência, né? Mais um exemplo clássico de uma empresa que não quis se adaptar às mudanças que ocorrem no mercado, né? Coisas que a gente não tem controle, mas as empresas precisam estar se adaptando, certo? O outro exemplo, né? Como o título ali mostra, é para a gente refletir, é sobre a Blockbuster, né? Essa aí, com certeza, todo mundo aqui conhece também. Já foi a maior empresa na área de aluguel de filmes. Ela valia 8,4 bilhões em 1994. Ela teve uma proposta na mesa
para comprar o Netflix, né? Por 50 milhões de dólares, mas ela considerou que não fazia sentido, né, que realmente era um serviço que não era consolidado ainda e que o valor era elevado, e não aceitou fazer a compra, né? Hoje, curiosamente, a Netflix possui um valor, tem que ser atualizado, mas é por volta de 150 bilhões de dólares, né? E a Blockbuster fechou praticamente todas as suas lojas, possui só uma loja museu nos Estados Unidos ainda. Certo, pessoal? Alguns pontos para a gente refletir e algumas lições que a gente consegue tirar aí disso, né? Primeiramente, né? Todos os empresários, vocês todos, em algum momento vão ter que assumir algum risco, né? Quando vocês abriram o negócio de vocês, vocês assumiram um risco e deu certo, né? Daqui para frente, vão ter outros momentos, outras oportunidades de assumir alguns riscos, claro, controlados, que vocês vão ter que se jogar, né? Segundo, aceite a mudança, né? Realmente, você tem que aceitar que o mundo vai mudar ao longo da jornada de empresário de vocês, e vocês têm que se adaptar a essas mudanças, né? E caso vocês se recusem a mudar, a se adaptar ao novo normal ou às próximas mudanças que forem acontecer, a empresa de vocês se tornará obsoleta, né? Realmente vão surgir novas empresas, novos serviços, novos modelos de negócios que vão acabar engolindo o negócio de vocês, certo? Algum comentário, alguma dúvida até então? Marcelo, André, Nanda? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu sou uma área que eu comentei que todo mundo sofreu com a pandemia, mas a hotelaria, em especial, todo mundo falou que pode sumir a hotelaria, né? Tipo, veio o Airbnb, vieram outras formas de hospedagem, meio de hospedagem, e por isso foi um desses questionamentos meus se eu continuaria na hotelaria ou não. Então, eu estou bem nesse ponto aí. Assumo o risco de que o hotel vai acabar, aceito a mudança do que vem para a hotelaria ou que veio do mercado, né? E eu me recuso a mudar ou eu mudo, né? Então, assim, esses aí são bem o questionamento do meu mercado. Perfeito. É muito interessante também, André, porque assim, a mesma coisa quando começaram a surgiu a tecnologia, todo mundo falou que o papel ia acabar, né? Quem que escreve livro e ainda vai na livraria comprar livro, né? É mais ou menos isso. E, na verdade, não vai deixar de existir. Talvez mude um pouquinho a relação do consumo, a mesma coisa na questão dos hotéis. Só que tem gente que não quer ir para Airbnb, tem gente que ainda prefere o conforto do hotel, que a gente sabe que o hotel tem mais conforto do que um Airbnb, né? Vocês têm realmente uma característica diferente de um Airbnb, que tu aluga só um espaço e tu tem que fazer tudo, né? O hotel te oferece vários serviços que o Airbnb não tem. Só que também tu não pode se tornar obsoleta de que, não, vou ficar aqui. Então, é muito naquela questão também da sensibilidade, né? Em que ponto que eu posso aceitar minha mudança? Como que eu posso me inovar? Como que eu posso aplicar uma tecnologia? Como o Airbnb pode ser aliado? Como eu não preciso ser totalmente concorrente, né? Então, são todos esses pontos que, claro, durante a jornada, a gente quer auxiliar vocês a pensar realmente um pouquinho. Quais são os problemas hoje? O que eu tenho hoje de problema dentro da minha empresa? Como que eu posso solucionar? Então, é mais nesse sentido, né? Tem que assumir o risco, tem que aceitar a mudança, a gente não pode ficar obsoleto, mas também sempre pensando na nossa essência, né, no nosso negócio, como que a gente pode incrementar e se precisar depois, às vezes tem viradas de chave que realmente são de 180, né, que é totalmente, mas assim, é sempre pensando, né, o que essas tecnologias, o que essas mudanças, o que o mundo pós-pandêmico, o que a relação do consumidor pós-pandemia pode me trazer de novo, porque as pessoas querem consumir, as pessoas querem continuar indo para os hotéis, mas o que eu posso então oferecer de diferente, né? O que o Brincamundi pode oferecer para uma criança para sair do celular e ir lá brincar no escorregador? O que as pessoas podem andar de bicicleta se todo mundo quer andar hoje de carro? Então, assim, são esses pontos que a gente tem que trazer, né, para a nossa realidade, para o nosso dia a dia e pensar como que a gente pode mudar. E a gente está aqui para tentar auxiliar vocês nisso. Tá certo? Perfeito. Obrigada. Marcelo, tinha levantado a mão, Marcelo. Eu só acho que é muito cômodo e fácil falar olhando para o retrovisor, entendeu? Até posso fazer aqui uma pontuação. Né? Em 1920, o carro a combustão, 1910, concorria com o carro elétrico. Quem apostou no elétrico quebrou naquela época. E hoje você vê o ressurgimento aí do carro elétrico. Então, durante 10, 15 anos, as duas tecnologias brigaram por dominância.
até que o carro a combustão, por uma série de fatores lá, se tornou predominante. E agora a gente vai ver uma nova revolução. Então, é muito simples a gente falar sobre, não, você tem que se adaptar, mas essa transição, ela não é uma ruptura, ela é gradual, e às vezes ela leva 10, 15, 20 anos. Né? Óbvio que nós somos empresas pequenas, a gente tem uma força, uma velocidade de mudança muito maior. Vocês se referiram, por exemplo, à Kodak. Você tem conselho de administração, você tem uma série... Se as pessoas decidiram que não queriam, não queriam. Todos naufragaram juntos. Mas a mudança não é tão fácil como no nosso caso, somos empresas com 2, 3 pessoas que tomam decisão. Então, a gente consegue realmente mudar o rumo com uma certa facilidade e rapidez. Né? Mas é uma situação muito cômoda a gente olhar para trás e falar sobre isso. Quando a gente está com a bola em campo, né, as mudanças não são tão simples, até porque requerem não só investimento, que é funding, que nem sempre a gente tem, né, e requerem tempo, que às vezes, ao mesmo tempo que você está pedalando, alguém fala para você, pô, agora desce e conserta o pneu. Pô, mas você tem que continuar pedalando. Então, como é que faz? Né? Então, esses são os desafios. Perfeito, Marcelo. E é muito interessante porque, assim, ó, é bom que vocês tenham essa visão, né? Que exatamente, olhar para o retrovisor, a gente sempre traz o histórico do que aconteceu, né? Porque cada empresa ela é uma empresa única, mas exatamente isso é a transformação, né? Como que a gente pode fazer isso agora, imaginando no futuro? A gente não imaginou em 2019 que a gente ia ter uma pandemia, que a gente ia ficar fechado por tanto tempo. Então, ninguém imaginou, né? Ainda mais empresários que realmente dependem da relação do consumo, né? Então, é a questão de pensar. Ok, isso aconteceu, não quer dizer que vai acontecer de novo, às vezes é muito difícil acontecer algo que já aconteceu antes, né? Porque a gente já sabe agora como lidar, mas ter essa visão de que eu preciso melhorar, mas pensando no futuro e não me baseando no passado é muito importante também, porque mostra que vocês estão antenados, assim, né? Mostra que vocês estão ligados realmente no que pode acontecer, no que pode vir a acontecer, no tomar um passo, fazer essa mudança, assumir o risco, mas pensando, será que realmente é isso que eu tenho que investir? A gente está aqui para auxiliar vocês, né? Tentar sempre aplicar a metodologia de forma que auxilie e que realmente traga bons frutos para vocês. Mas é muito interessante essa tua colocação. Muito obrigada. Perfeito, Marcelo. Eu também, só deixando a minha opinião, concordo plenamente com o que você falou, né? É muito fácil, tanto que são exemplos para a gente refletir, né? Que a gente trouxe. Mas o mais importante é realmente a gente trazer essa noção de estar sempre atento, né? Estar pesquisando, estar continuamente disposto a fazer mudanças, né? Até no exemplo da Kodak, claro que é uma situação muito complexa, mas com certeza, né? Eles tinham uma equipe de desenvolvimento para ter criado a primeira máquina fotográfica digital, né? Eles realmente já estavam preocupados com isso, mas em algum momento eles avaliaram que não, a nossa maior receita é da venda de filmes fotográficos, né? Vamos manter assim, sendo que eles criaram uma tecnologia disruptiva que poderia decolar e sair muito à frente dos outros, né? Quanto à questão do carro elétrico, com certeza, é muito timing também, né? A mudança do mercado, as tecnologias que estão disponíveis, né? Não era o momento lá em 1920, porque a gente não tinha tecnologia suficiente para isso, né? Os carros elétricos da época iriam andar ali 40, 50 minutos, né? E agora, com o passar do tempo, né, a gente desenvolveu tecnologia o suficiente para que ocorresse essa mudança global no mercado, né? Então, é realmente ir acompanhando as coisas, esse é o principal ponto, né? Ir acompanhando as mudanças, a evolução do mercado, das pessoas, etc., né? Realmente estar atento a isso, eu acho que é o principal ponto que a gente gosta de trazer. Certo? Vamos passar aqui. Bom, agora a gente vai entrar para a parte dos indicadores, né? Que é algo que a gente trabalha muito dentro da metodologia. A gente fala tanto disso, né? Que a gente precisa melhorar a nossa produtividade está baixa, a gente tem que melhorar o nosso desempenho, mas afinal, o que é essa produtividade que a gente tanto fala, né? Principalmente que a gente fala bastante aqui na nossa metodologia. Dentro do programa, a nossa produtividade, como que a gente trabalha, na verdade, ela é a razão entre a produção de vocês pelos insumos. Então, a quantidade o produto e serviço oferecido por vocês, dividido pela quantidade de recursos realizados para a sua elaboração. É com isso que a gente faz a mensuração do indicador. Tem 2 momentos que a gente faz essa mensuração. A gente faz no encontro 6, que é bem no momento que a gente priorizou o nosso problema, a gente viu realmente qual que é o problema, a gente deu ideias, soluções, escolhemos uma solução, testamos.
Deu certo, vamos aplicar? A gente pega e faz a mensuração de vocês dessa produtividade. E depois, um outro momento, a gente retorna no final do programa, 2 meses depois que encerra esses 4 meses, esses 8 encontros, e a gente faz de novo essa mensuração para a gente ter realmente essa fotografia. Como que estava a empresa antes, como está a empresa depois, se a gente aumentou ou não a produtividade de acordo com aquela testagem, né, com aquele protótipo que a gente validou. E para cada empresa tem uma forma de medir. Eu não vou medir a minha produtividade dentro de um restaurante igual que eu meço dentro de um comércio. Então, tudo depende. Por exemplo, dentro de um restaurante, a nossa produtividade ela vai ser medida pela questão dos pratos feitos por hora por trabalhador. No comércio já é um pouco diferente. Em relação aos clientes atendidos por dia por trabalhador. Na fábrica também. Fábrica de sapatos, por exemplo, né, que são produzidos, o meu tá aqui tapado, mas são produzidos, quantos sapatos são produzidos por hora por trabalhador? Então, tudo depende do nosso setor, né? E isso é muito interessante no nosso programa. Eu, o Fábio, a Paola, nós atendemos 22 empresas. Não atendemos 22 empresas do mesmo ramo. A gente atende empresas diferenciadas. Então, a gente aprende muito com vocês em relação a isso. E a gente também consegue trazer outras experiências de outros empresários, mesmo sendo de forma diferente de produtividade, para dentro da empresa de vocês também. Então, essa diversificação que a gente tem de setores acaba sendo interessante para a nossa produtividade. Pode passar, Fábio, por favor. Por exemplo, a gente tem a questão de uma fábrica de sapatos, né? Os dois produzem a mesma coisa, tênis. Só que 10 tênis por hora na fábrica 1, ele produz por 20 e vende por 70. Já na fábrica 2, ele produz por 100 e vende por 700. Mesma questão de produção, o mesmo objetivo, que é utilizar o tênis, vender o tênis, a mesma quantidade, só que a relação é diferente. A produção, a questão do valor é diferente, a questão da venda é diferente, e tudo isso também por causa da quantidade utilizada. Mesmo se a quantidade utilizada de insumo for semelhante, a gente pode dizer que a segunda fábrica é bem mais produtiva que a primeira em termos de valor gerado. Por quê? Porque ela vende por 700 uma coisa que ela produziu por 100. Então, a diferença está na forma também que a gente produz, né? Na questão da nossa produtividade dentro do nosso negócio. Pode passar, Fábio, por favor. Perfeito. Pessoal, então, só deixa eu fazer um adendo claro, que eu esqueci de falar. Pessoal, essa questão dos indicadores, né, é algo que a gente vai trabalhar ao longo do projeto, que a Paula vai trabalhar com vocês, porque é algo que a gente vê que pouquíssimas microempresas levam em consideração, né? Por exemplo, talvez o Marcelo, com 20 anos de empresa, já faça alguma gestão dos indicadores, já tem esse controle mês a mês, né? Realmente acompanhe seus resultados, compare com outros anos, tente entender o porquê dessas mudanças, né? A razão das mudanças nos seus indicadores. Enfim, mas se vocês não tiverem também, a Paola vai conversar com vocês para desenvolver, vai passar alguma coisa a respeito, né? Mas é algo que a gente vê que micro e pequenas empresas não praticam muito e que a gente julga como sendo muito importantes. Pode falar, Marcelo. O que é importante não é só a medição, tem um contexto aí de sazonalidade, né, de uma série de coisas. Não é o meu caso, mas imagina se eu vendesse sorvete. Eu não vou comparar o mês de julho com o mês de janeiro. O que será que está acontecendo? Você tem que ter uma série histórica que você vai estar acompanhando o que acontece nos meses de janeiro de um ano e janeiro do outro. Mesma coisa hotelaria. Você vai ter uma ideia de hotelaria nos meses de alta, de pico, né? Então, óbvio, você vai gerando alguns índices ou alguns indicadores, né, que você vai poder estar acompanhando, mas há de se registrando o passado para que depois possa se comparar com o que está acontecendo no presente, né, até para identificar. E exatamente essa tomada de decisão, né, Marcelo, por exemplo, que a gente estava comentando sobre a questão do passado, do futuro, como decidir, e aí a gente precisa dessas informações, né, de ter esse acompanhamento. Até mesmo a gente que trabalha um pouco com alimentação ou com alguns outros produtos que a gente coloca e retira, né, do nosso portfólio lá. Imagina, será que ele deu algum efeito ou não? Se você não medir, você não vai saber, né? Seja em venda, seja em faturamento, seja em resultado, seja em quantidade de trabalho, seja em consumo de energia, física ou elétrica, né? Tem uma série de coisas aí para avaliar, então tem que medir, né? Agora, medir também dá trabalho, né? Precisa de gente para medir, sempre vai precisar, então tem que ver como ser feito, né? Dentro da nossa realidade, do nosso porte, né?
E é por isso até que às vezes as pequenas empresas elas não conseguem ter esses indicadores, né? Porque o empresário que está ali na MPE, ele é o cara que faz a comunicação, que faz a venda, que faz a compra, que limpa a loja. Então, assim, às vezes ele realmente não tem o tempo para conseguir medir. Ele está ali na sobrevivência. Ele abre a loja, ele tem que sobreviver para aquele dia, a venda daquele dia, a meta de vendas daquele dia. Então, isso também acontece, né? A questão de ter processos para que consigam medir indicadores para ajudar na tomada de decisão, ele é, às vezes, até uma questão de maturidade também da empresa, maturidade de empresário. Então, a gente sabe que, às vezes, a realidade da empresa é diferente do que a gente fala aqui na prática. Na teoria, na verdade, é simples salário. A gente sabe que na prática do dia a dia, principalmente para o microempresário, ele é diferente do empresário de pequeno porte. Mas a gente sempre tem que pensar aquilo, né? O Peter Drucker, nosso papa aí da administração, sempre fala, se você não pode medir, você não pode gerenciar. Então, para a gente medir essa produtividade, a gente precisa medir essa produtividade, é necessário fazer a gestão por indicadores. E quando a gente fala também em gestão de indicadores, não quer dizer que a gente precisa ter um software, uma planilha, um dashboard incrível. Às vezes, só saber quantos clientes entraram no dia na loja, quanto que eu fechei no mês o meu faturamento, ou naquele dia, para também entender essa sazonalidade, porque um dia foi bom, outro dia não foi bom, se eu botei um produto novo, se realmente eu tive mais vendas, eu não tive mais vendas. Então, assim, são pequenas mudanças, são pequenos gestos, pequenas atitudes que a gente tem no nosso dia a dia. A gente não necessariamente precisa ter algo totalmente esquematizado e estruturado. Indicador é informação. A gente precisa saber se a empresa está sendo mais produtiva ou menos produtiva, a gente tem que ter dados, a gente tem que ter informação. E dados pode ser básico, pode ser aquele do caderninho, pode ser aquele no sistema muito bem elaborado, no software, no dashboard, mas o que a gente precisa mesmo são de dados, são as informações que a gente tem no nosso dia a dia para nos ajudar a tomar decisão, para a gente ter uma série histórica e para a gente realmente ver o que é importante a gente manter firme, o que não é interessante a gente precisa inovar, precisa mudar. Então, com isso, a gente realmente precisa desses indicadores, a gente precisa dessas medições. Então, a questão da gestão por indicadores, né? O que é a gestão de indicadores? Ela é uma metodologia da administração, utiliza indicadores de desempenho dentro dessa metodologia que a gente está trabalhando para avaliar os principais fatores de sucesso da empresa. A importância desses dados da mensuração, ela está diretamente conectada com o poder de tomar de decisão, que é isso que a gente vem falando com vocês, né? E também esses subsídios, né, para estabelecer as metas, para avaliar os resultados de vocês, para tomar as ações corretivas, tudo aquilo que a gente já vem falando. Então, com esses dados, a gente vai conseguir entender se realmente essa situação, né, como está acima do esperado, está dentro do que eu realmente quero, se esses fatores se esses indicadores estão facilitando ou estão dificultando o meu negócio. A gente precisa redefinir a meta ou confeccionar um novo indicador. Então, ao longo também da jornada, os indicadores também vão ter que ser aprimorados, né, durante o processo, a jornada de empresário. E a gente também consegue entender se essa situação está abaixo do esperado. Opa, esse indicador não está sendo bom para mim, então vamos realizar uma análise, vamos identificar quais são os problemas, quais são as causas disso. A gente só consegue realmente com indicador, com informação, com dado, senão a gente não consegue ter todos esses parâmetros para tomar a decisão, né? Então, é fundamental, é importante que essa identificação do problema existente seja realizada o mais cedo possível, porque não adianta a gente ter um problema e ficar postergando esse problema, a gente precisa resolver ele, e é bem isso que a gente trabalha aqui, a gente trabalha com problemas priorizados, a gente prioriza, prototipa, os que não foram priorizados, a gente faz plano de ação, mas sempre pensando nos problemas que a gente tem. E para isso também, a gente precisa ter momentos de reuniões, né? Tem empresários que são individuais, mas eles também precisam parar para pensar, não, hoje eu vou sentar 1 hora do meu dia que seja para analisar o meu indicador, para analisar como que está o meu negócio, o que eu preciso fazer. E se realmente aqueles meus indicadores não estiverem como eu gostaria que estivesse, não for o esperado, eu tenho que identificar o que está causando esse problema, como que eu posso solucioná-los. Então, a gestão por indicadores é isso, é para nortear o empresário durante a sua jornada como empresário de como atuar dentro da sua empresa. Pode passar, por favor. E aí aqui a gente está falando dos nossos indicadores de produtividade, né? E aí a gente vai falar exatamente o que a gente vai medir dentro da metodologia. Dentro da metodologia do Programa Brasil Mais, a gente mede a produtividade do trabalho. Como que a gente faz isso? A gente pega o faturamento bruto da empresa de um determinado mês, diminui esses custos variados e divide pelas pessoas ocupadas. Com isso, a gente vai ter o nosso indicador de produtividade. E quais são esses dados? Acredito que vocês já devem conhecer, mas a gente sempre passa desde o início para vocês conseguirem saber o que a gente vai pedir para vocês durante esse trajeto, né? O faturamento bruto, que nada mais é
do que o valor total das vendas dos produtos, dos serviços durante o mês, é realmente tudo aquilo que entra no caixa naquele determinado período. A gente não considera receitas extraordinárias, vendas de ativos, aporte financeiro, ações, né, aplicações financeiras, a gente não considera isso. Faturamento bruto é realmente aquilo que entra dentro do caixa naquele mês. Pode passar rápido. Tem a questão também dos custos variáveis. Às vezes a gente confunde, né, variável com custo fixo, a gente não faz essa diferenciação também, o que é custo variável, o que é custo fixo. Então, na verdade, o custo variável, as despesas variáveis, né, elas são de acordo com o nível da atividade da empresa. Ela depende diretamente do volume de vendas de determinado produto. Isso não inclui como salário, aluguel, outro que é imposto também, né? Os impostos são variáveis, na verdade, os impostos são variáveis, né? Mas como que é a unidade de medida? A gente pode ter duas coisas diferentes. Por exemplo, a água e a luz. Dentro de um salão de beleza, pode ser considerado variável, porque tudo depende do quais são os procedimentos que eu vou fazer na minha cliente, quantos clientes eu vou atender por mês. Então, isso é muito variável dentro de um salão de beleza. Agora, dentro de um escritório, já são custos fixos, porque às vezes é só a taxa que a gente paga da água, né, a taxa da luz, não tem uma variação. Claro, depende da luz para ter no meu escritório, mas não vai ser algo que impacte muito no meu negócio. Talvez no verão, com a questão do ar-condicionado ou não, mas às vezes dentro do escritório, independente da época do ano, o ar-condicionado sempre está ligado, então também tem essa questão, né? Exemplos de custos variáveis. Comissão sobre venda, quanto mais o teu vendedor, quanto mais a pessoa vende, maior é a comissão. Em relação aos impostos também, né? Tudo aumenta quando a gente vende mais, ICMS, PIS, COFINS, tudo mais. O custo dos produtos ou serviços, a matéria-prima, a embalagem, o insumo, como que está o mercado naquele momento. Às vezes a gente compra, a gente vai no mercado, a gente vê todo dia isso, né? A gente vai lá e compra o leite um dia por R$3, no outro dia ele está 7. Então, tudo também depende da questão da matéria-prima. As taxas de cartão de crédito, de boleto, a gente sabe que muda muito também de acordo com a venda. E também frete, logística de entrega, gasolina aí, cada dia ela aumenta, depois ela diminui, né? E assim a gente vai indo. E também as pessoas ocupadas, isso é bem importante. Pessoa ocupada são as pessoas que trabalham pelo menos 1 hora por semana, seja ela remunerada ou não. Ah, eu tenho meu negócio, final de semana minha esposa vem aqui e me ajuda só no sábado, mas ela não recebe um salário para isso, mas ela é uma pessoa remunerada, porque ela está ali, ela está ajudando na produtividade de vocês. Se ela está indo aquele dia, é porque vocês precisam do apoio daquele dia, ou porque algum funcionário não trabalha ou folga naquele dia, mas vocês estão repondo uma mão de obra. Então, a pessoa vai, por mais que ela não seja remunerada, se ela trabalha 1 hora, no mínimo, por semana, ela já considera a pessoa ocupada. Claro, cada caso é um caso. Durante o projeto, a gente vai analisar a realidade de cada empresa. Eu vou analisar a realidade das minhas empresas, o Fábio da dele, a Paola com vocês. E com isso, a gente vai auxiliar vocês, né? O que é pessoa ocupada, o que é custo variável e na questão do faturamento bruto. E aqui é bem importante. O que é pessoa ocupada? Sócio e proprietários são pessoas ocupadas, bastante, inclusive, uma das mais. A família que estejam também ocupados na empresa, como eu falei, por mais que eles exerçam um período pequeno ali, um final de semana, um dia, mas trabalhou 1 hora, são pessoas ocupadas. Pessoas de férias, vocês continuam tendo um custo para ter um funcionário de férias, com licença até 15 dias também. A questão de profissionais da lei salão parceiro não é um caso de vocês aqui, dessas empresas que a gente tem, mas a gente tem empresas que têm a questão do salão parceiro. E aí, o que não inclui? A gente não inclui como pessoa ocupada estagiário e menor aprendizes, pessoal terceirizado de manutenção, por exemplo, se vocês contratam alguém para fazer a questão limpeza de ar-condicionado, manutenção interna, não é considerado isso. Prestador de serviço com característica de não subordinação e também as pessoas com licença remunerada por mais de 15 dias, maternidade e outras. Pode passar, Fábio. Então, falar um pouquinho para vocês do nosso próximo encontro. O nosso próximo encontro, eles vão ser individuais, a Paola vai fazer com vocês, e a gente vai fazer a parte da priorização do problema. O que é muito interessante aqui, gente? Não somos nós que falamos para vocês quais são os problemas que vocês têm e o que vocês precisam fazer. Vocês nos passam. A Andréia, o Marcelo, a Nanda, vocês vão sentar com a Paola e vocês vão dizer, eu estou com esse problema, eu quero melhorar essa questão, né? E isso hoje me incomoda. Então, a partir disso, a gente vai pegar todos os problemas, né? Não todos, né, gente? Porque eu sei que são muitos, mas assim, pegar os problemas mais primordiais para vocês, que vocês querem trabalhar. A gente vai priorizar esse problema, que a gente vai fazer a prototipagem, nada mais é do que a testagem de uma solução.
os outros a gente vai colocar no plano de ação. Mas são vocês que vão falar para a gente o que vocês querem trabalhar, o que incomoda vocês hoje, e aí a gente aplica dentro da metodologia. Cada um vai ter um problema diferente, um vai ter problema de gestão, outro vai ter problema de processo, outro vai ter problema de venda, outro vai ser de marketing. Cada empresa é única, cada empresa tem o seu problema priorizado, né? E a gente está aqui, essa metodologia, ela é bem flexível, ela vai de acordo com o problema de vocês, e a gente está aqui para auxiliar vocês em relação a isso. Tá certo? Perfeito. Pessoal, primeiramente, né, a gente queria só falar um pouquinho sobre inovação, né, trazer alguns pontos para vocês refletirem sobre o que de fato é inovação, sobre desmistificar o conceito de inovação, né? A gente sempre fala muito isso, de que para você inovar, você não precisa criar um novo Uber, você não precisa reinventar a roda, né? Realmente, você precisa trazer alguma melhoria para sua empresa que traga um aumento da sua produtividade, né? E a gente traz também algumas formas de mensurar isso. Como o Marcelo falou, para você acompanhar o indicador, você tem que ter um histórico dele exatamente, mas em algum momento você tem que começar a mensurar, né? Por exemplo, no nosso projeto, a gente mensura um indicador 2 vezes apenas. Muitas empresas sofrem com a sazonalidade, realmente ele não traz uma resposta lógica, mas a gente traz um exemplo de como você já pode começar a mensurar um indicador dentro da sua empresa, né? Para nós, esse indicador, juntando todas as empresas que nós atendemos, a gente consegue fazer uma média e ter um resultado que faça sentido, mesmo considerando empresas que sofram mais que outras com a sazonalidade, etc., né? Mas a gente queria trazer um pouquinho aqui para vocês, né, sobre pontos que a gente considera importante. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem também conversar, podem falar, podemos continuar mais um pouquinho aqui, né? Se não, também podemos nos encaminhar para o encerramento. É um encontro bem rápido. Pode passar. Então, no meu caso, eu sou uma empresa pequena, só eu, né? Tenho dificuldade com... Andréa? Tá falhando. Eu achei que era para minha internet, Oi? mas acho que tá falhando a sua Desculpa, internet, a gente eu só entendi a parte que, no teu caso, como uma empresa pequena, é só você e a gente acabou não continuando ouvindo o que você disse. Então, só para dizer que eu não tenho os indicadores, assim, apesar de trabalhar com indicadores nas empresas que eu presto consultoria, né? Eu, como sou uma empresa de uma pessoa só, né, que presta serviço, realmente eu tenho só um indicador e não trabalho com muitos indicadores. Perfeito. É isso que já problema. pode ser desenvolvido ao longo do projeto, né? Esse tipo de coisas, porque são coisas simples, mas que trazem uma resposta muito importante para o futuro das empresas, né? Então, isso tudo vai ser trabalhado. Obrigada. Pode passar, Perfeito. Fábio. É o último slide. É isso, né? Então tá, gente, era isso para trazer um pouquinho para vocês, né? Esse é o nosso segundo encontro, para trazer um pouquinho o que é inovação, porque a nossa metodologia é uma metodologia de inovação, o nosso programa. Trazer um pouquinho para vocês quais são os dados que a gente vai mensurar durante o programa também, questão da produtividade, o que a gente vai trabalhar. Sempre lembrando, né? É algo sempre muito específico para cada empresa tem os seus problemas, tem as suas soluções, e a gente está aqui para auxiliar vocês durante essa jornada. Depois, se vocês precisarem de mais alguma coisa, a gente vai compartilhar essa gravação, né? Para os outros empresários também que não puderem participar. E durante o projeto, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês estão sendo atendidos pela Paola, mas também, se a Paola precisar de apoio, ela sempre vai trazer para a gente. A gente é um grupo bem conciso, assim, e a gente troca muitas experiências. É muito legal também que às vezes acontecem matches empresariais, que a gente fala, né? Que são pessoas que estão precisando de serviços que empresas que estão aqui oferecem, e a gente acaba fazendo esses matches empresariais. Teremos outros encontros coletivos, e, né, esperamos ter um quórum melhor, tenho certeza que vamos ter. E é isso, gente. Agradecer de verdade o tempo de vocês, a disponibilização de vocês, a participação. É muito interessante também a gente compartilhar essas informações, compartilhar esse conhecimento. E a gente está aqui para apoiar vocês durante a jornada. Perfeito, gente. Obrigada. E a gente vai se falando para fazer agora o próximo encontro individual. E o que precisar, a gente está à disposição. Obrigado. Ótimo final de semana a todos. Para vocês Igualmente. também. Obrigado pela conversa, Marcelo. Obrigado pela conversa, Nanda, Lalas, Mari. Obrigado a todo mundo que participou aí um pouquinho. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Bom final de semana aí para todos Para aí. vocês também.